Minhas saudações a todos que estão assistindo à 13ª Jornada Acadêmica de Barbacena. E meu nome é Francisco. Eu vou apresentar uma palestra cujo tema é Síndrome de Guillain-Barré associada à infecção por Covid-19. Coincidência ou causalidade? Bom, não tenho conflito de interesse a declarar. E a apresentação ela vai ter a seguinte sequência. Vamos ilustrar o primeiro caso clínico publicado na literatura que interroga essa possível associação da síndrome de Guillain-Barré com a infecção por Covid-19. Vamos fazer uma breve revisão dos marcos históricos da síndrome de Guillain-Barré, desde a sua descrição inicial até os últimos avanços na compreensão da doença. Vamos falar brevemente sobre a fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré, com ênfase na explicação de um modelo que possa relacionar a síndrome como síndrome pós-infecciosa. Por fim, vamos falar um pouco sobre os trabalhos, sobre o acúmulo de conhecimento que foi gerado nesses praticamente um ano de pandemia, né? E que artigos que foram publicados e que tipo de evidências que eles trazem a respeito dessa associação. Para responder, por fim, a pergunta. É só uma coincidência a síndrome de Guillain-Barré associada à Covid-19 ou existe uma relação causal direta entre as duas condições? Então, pessoal, o primeiro relato de caso que foi publicado a respeito da associação entre síndrome de Guillain-Barré e Covid-19 foi publicado no periódico respeitado, o Lancet, né? E em abril de 2020, ou seja, não tinha nem um mês após a OMS ter decretado que existia uma pandemia assumido, né, que existia uma pandemia por Covid-19. Então, foi um caso clínico que aconteceu no Hospital Central de Jingzhou, na China. A paciente ela chegou no hospital no dia 23 de janeiro do ano passado. Ela tinha 61 anos de idade. O quadro clínico que ela apresentou foi uma fraqueza, uma apresentação aguda, restrita inicialmente aos membros inferiores, que já vinha com evolução há um dia. Associada a essa fraqueza, ela tinha um quadro também de fadiga, de cansaço. De histórico de viagens, ela tinha um histórico suspeito, porque ela esteve em Wuhan, que foi o epicentro da pandemia, né? E, na verdade, onde teve o caso índice da doença. E ela viajou de Wuhan para Jingzhou no dia 19 de janeiro de 2020, ou seja, tinha menos de uma semana dessa viagem, ela começou com um quadro neurológico. A princípio, não tinha quadro respiratório, não tinha tosse, não tinha febre, não tinha cefaleia, não tinha perda do olfato, nem do paladar. A princípio, o quadro abriu assim, com fraqueza aguda. O exame neurológico era significativo para a presença de uma fraqueza simétrica nos membros inferiores, ou seja, uma paraparesia de intensidade leve, né? Ela tem grau 4 nos membros inferiores e de forma simétrica. Associada a essa fraqueza, ela tinha uma reflexia patelar e também do aquileu, bilateralmente. Ou seja, os segmentos acometidos pela fraqueza estavam também com diminuição dos reflexos profundos. Isso é bem suspeito para a síndrome de Guillain-Barré. Então, essa paciente, no D3 da admissão, ela mostrou uma deterioração progressiva da força. Então, nos membros inferiores, a força era grau 4 e piorou para grau 3, utilizando aquela escala do MRC, né? Então, significa que ela só conseguia vencer a gravidade, mas não conseguia vencer resistência nenhuma.
nem mesmo leve. E essa fraqueza também ela se estendeu para os membros superiores, né? Intensidade leve grau 4, bilateral e simétrica, ou seja, essa paciente começou a ficar com uma tetraparesia. Além disso, ela começou a ter alterações da sensibilidade também, uma hipoestesia tátil e dolorosa distal nos membros inferiores. Foi feito o laboratório, revisão geral, e a paciente tinha uma linfopenia e uma trombocitopenia. Trombocitopenia de 113 mil. Foi coletado o líquor para análise citológica. O que foi observado? Que a paciente tinha uma dissociação albumino-citológica, ou seja, uma celularidade normal e um aumento da proteína no líquor, ou hiperproteinorraquia, de acordo com o valor de referência do laboratório chinês, que é até 8 células, a paciente apresentou 5 células, e a proteína normal até 43, ela apresentou 124, ou seja, um provável síndrome de Guillain-Barré mesmo. Para complementar, ela evoluiu com a realização de um estudo de condução nervosa dos membros, certo? Esse é um estudo eletrofisiológico. Aqui eles fizeram um sumário das alterações, né? O que eles observaram? Eu até grifei aqui para poder facilitar a visualização. A paciente, ela tinha, principalmente nos membros inferiores, que eram da fraqueza mais significativa, um prolongamento da latência motora distal. Isso foi presente nos dois nervos tibiais. E associado também a uma ausência de onda F, no mesmo segmento, né? Também no nervo peroneiro direito, ela tinha uma redução da latência motora distal. Resumindo, pessoal, o que isso significa? Significa que existe uma polirradiculopatia e que essa polirradiculopatia, ela provavelmente é desmielinizante. Por quê? O que é a latência motora distal? É o tempo que decorrente entre a realização do estímulo elétrico por o eletrodo, né, e a captação desse estímulo no receptor, né? E aí, normalmente, o estímulo elétrico ocorre a contração daquele músculo inervado por aquele nervo estimulado. Então, quando ocorre uma latência motora distal prolongada, isso significa que o impulso está demorando mais tempo, mais milissegundos, para chegar até o eletrodo de captação. Então, por que a gente sabe que isso é mais comum das doenças, nas neuropatias desmielinizantes? Porque a mielina ela é importante para a condução saltatória do estímulo nervoso. Então, a destruição da mielina leva a um aumento da latência desse estímulo. Então, a manifestação mais precoce é o prolongamento da latência motora distal. Outro achado muito precoce é a alteração da latência da onda F, ou, em casos mais graves, a ausência da onda F. E o que é essa onda F? A onda F ela é produzida pelo estímulo antidrômico daquela corrente elétrica que foi realizada no exame. Porque a corrente elétrica ela segue nos dois sentidos, no sentido distal e também no sentido proximal. O impulso elétrico, o nervo periférico, ele funciona como uma espécie de cabo elétrico. Então, tem uma corrente que vai nos dois sentidos. Um pequeno percentual do pool neuronal ele é ativado de origem antidrômica. Então, uma pequena população neuronal, digamos assim, uns 5%, por exemplo, do pool neuronal daquele nervo. Então, uma das primeiras alterações na neuropatia desmielinizante é justamente a ausência dessa onda F. E, posteriormente, na neuropatia desmielinizante, ocorre a diminuição da velocidade de condução daquele nervo. Então, temos o quê? Um quadro clínico sugestivo de síndrome de Guillain-Barré, uma confirmação de dissociação albumino-citológica no líquor e um estudo de eletrodiagnóstico confirmando uma neuropatia desmielinizante. Então, nós temos aí a certeza, o diagnóstico fechado da síndrome de Guillain-Barré.
Esse estudo foi o primeiro a fazer, a associar, interrogar se existia uma síndrome de Guillain-Barré associada à Covid-19. Por quê? Vamos lá. No D8 da admissão, a paciente apresenta tosse seca, um quadro de febre, 38,2, uma TC de tórax mostrando opacidades em vidro fosco em ambos os pulmões, e ela, devido a esse quadro clínico respiratório e a esse histórico de viagem para Wuhan, foi realizado a pesquisa do Covid-19 por técnica de RT-PCR por suave orofaringe. E aí foi positivo para a Covid-19. Ela começou a ficar sintomática no D8 da admissão. Então foi feito o isolamento da paciente, isolamento respiratório de contato. Também foi feito o tratamento da síndrome de Guillain-Barré com a imunoglobulina. E, na época, eles fizeram um trial para essa paciente, como a COVID não tinha um tratamento específico, eles fizeram uma tentativa de tratamento com antivirais. Então, ela usou Arbidol associado a lopinavir e ritonavir. No D20, essa paciente deixou de ter aquelas alterações hematológicas da admissão, que era linfopenia e trombocitopenia, e ela recebeu alta hospitalar, tendo recuperado completamente a força motora nos 4 membros, estava com força motora grau 5, e tinha realizado um novo teste RT-PCR de Covid-19, que foi negativo. Então, pessoal, esse foi o primeiro estudo associando Guillain-Barré e Covid-19, mas o que é que nós temos? Na pirâmide de evidências científicas, a gente vê que relato de caso é uma das evidências, um dos estudos com nível de evidência mais fraco. Então, normalmente, quando nós temos uma alteração, quando nós observamos na prática clínica determinados elementos, esses elementos eles podem levar à suspeita, à indução de uma hipótese de associação, por exemplo, como foi o caso desse relato clínico. Essa indução de hipótese, através do método indutivo, leva à verificação experimental dessas hipóteses. Depois, a confirmação dessa hipótese ou refutação. E, por fim, a generalização do resultado. Essa generalização leva à produção de leis gerais. Isso é o método científico indutivo. Então, a gente parte do específico para o genérico. Mas quanto mais específico, melhor. Então, esse estudo ele foi pioneiro, embora ele tenha um nível de evidência não bom, mas ele serviu de alerta para uma possível nova manifestação neurológica do Covid-19, levando em consideração que essa infecção ela já estava causando anosmia, hipogesia, ou ageusia, disgeusia, até encefalite, quadros cerebrovasculares, tudo isso foi surgindo com o passado do tempo, foram surgindo esses relatos de casos. E a síndrome de Guillain-Barré também foi uma dessas manifestações neurológicas. Então, vamos seguir. Então, gente, eu gosto de falar um pouco sobre a história da síndrome de Guillain-Barré para a gente poder entender como a ciência acontece. É um processo contínuo, dinâmico. Não é fechado, não é passível não é um dogma, A ciência ela vai se transformando a cada momento. Então, a síndrome de Guillain-Barré é um exemplo perfeito disso. Vou mostrar aqui a sequência de forma mais sumária. Então, em 1859, o médico Octave Landry ele fez a primeira descrição de uma série de casos de pacientes apresentando um quadro agudo de paralisia flácida e ascendente. Mas na época que ele descreveu essa síndrome, esse quadro, a documentação dos reflexos não era realizada de rotina no exame neurológico e também não era realizado ainda a punção lombar. Então, a síndrome de Guillain-Barré ficou com a descrição
incompleta. Foi só a definição clínica da fraqueza com a evolução ascendente e uma paralisia do tipo flácida. Então, não foi, na verdade, a descrição da síndrome, propriamente dita, porque faltou outros elementos. Alguns anos depois, 17 anos depois, 3 médicos, o Guillain Barré e o Stroll, eles fizeram relato de 2 casos de combatentes do exército francês na Primeira Guerra Mundial, que tinham um quadro de paralisia flácida ascendente aguda, e eles documentaram que havia também a dissociação albumino-citológica, ou seja, células normais e elevação de proteína, associado à diminuição dos reflexos osteotendinos profundos. Então, eles, pela primeira vez, definiram essa síndrome como síndrome de Guillain-Barré-Stroll. E depois foi simplificado o nome do epônimo para síndrome de Guillain-Barré. Então, temos um gap aí de muito tempo, mais de 50 anos, né? Ou mais. Nesse gap, não se produziu muita informação a respeito da síndrome de Guillain-Barré. Tratamento ainda não tinha estudos clínicos randomizados, o tratamento ainda não estava bem caracterizado, né? Níveis de evidência ainda não estavam bem descritos, né? Mas em 1976 houve um surto de síndrome de Guillain-Barré associada à vacina influenza, né? E depois desse surto ocorreu um boom na pesquisa da síndrome de Guillain-Barré, porque esse aumento do número de casos começou a despertar interesse dos médicos para investigar essa doença. Em 1978, ou seja, 2 anos depois, o Instituto Nacional de Desordens Neurológicas e AVC dos Estados Unidos publicou os primeiros critérios diagnósticos da síndrome de Guillain-Barré. Ele foi organizado como os critérios obrigatórios, critérios acessórios, que geralmente estão presentes, e os red flags, que são aqueles sinais que nos fazem pensar em um diagnóstico alternativo. E aí, em 1978, já existia também uma inclusão dos primeiros achados de eletromiografia, especialmente de desmielinização, porque até então não era conhecido as variantes axonais da síndrome de Guillain-Barré. Em 1990, os critérios do NINDS foram revisados pela mesma equipe que publicou em 1978. Na verdade, teve alguns autores que saíram e outros novos que entraram, mas os principais mantiveram. Em 1998 foi publicada a classificação neurofisiológica completa, e como a gente conhece a IDP, a forma mais comum, né? Temos a forma AMAN, ANSAM, e foram aprofundados, foram descobertos e descritos e caracterizados essas variantes neurofisiológicas. Também as variantes clínicas que começaram a ser descritas. O que é que a gente tem aí do século XXI para frente? Ocorreu uma sistematização a partir desses critérios diagnósticos muito mais bem descritos. Houve o surgimento, então, de estudos clínicos randomizados que buscaram reconhecer grupos de risco, ou seja, quais pacientes que teriam mais chance de recuperação neurológica com 6 meses, quais são aqueles pacientes que têm maior risco de evoluir com ventilação mecânica na primeira semana. Então, desenvolveu-se uma série de scores que ajudaram a identificar pacientes de risco e aí já até antecipar, por exemplo, a ida do paciente para a UTI, para ele ficar sob monitorização, por exemplo. Enfim, uma série de conhecimentos que foram agregando o tratamento do paciente. Em 2013, foram validados os critérios de Brighton. Esses critérios de Brighton, eles permitiram os estudos determinarem o grau de acurácia diagnóstica nos estudos epidemiológicos. A partir desses critérios, é possível definir o diagnóstico como excelente, razoável, regular, né? E assim você pode
utilizar, por exemplo, apenas estudos de alta qualidade em que a acurácia diagnóstica foi tida como excelente, e assim você conhecer melhor a doença. Em 2014, houve um grande avanço na fisiopatologia da doença. Por quê? Foram detectados a presença de autoanticorpos circulantes no soro sanguíneo dos pacientes com síndrome de Guillain-Barré. E a gente já tem alguma evidência de que esses autoanticorpos, eles estando positivos, eles podem determinar pequenas variações no quadro clínico do paciente. Então, a presença desses marcadores ajuda também a compreender a fisiopatologia da doença e até para, no futuro, direcionar tratamento para causa específica, né? Por exemplo, anticorpos monoclonais. Em 2015, 2016, vocês vão lembrar que a gente teve um surto de Zika em vários países, a circulação autóctone do vírus Zika, que é originário da África, né? E aí ele passou a circular principalmente aqui na América Central, pegou México, El Salvador, Nicarágua, Porto Rico, pegando aqui na América do Sul, Colômbia, Paraguai, Guiana Francesa e também o Brasil. Então, foi uma epidemia importante e associada a um outro surto de Guillain-Barré nesses países e também a presença de malformações congênitas nos bebês, de mães que tiveram síndrome de Guillain-Barré. Em 2018, o IGOS, que é um consórcio de investigação de desfecho na síndrome de Guillain-Barré, ele publicou trabalhos aí no periódico Brain sobre os resultados dos primeiros 1.000 pacientes de 17 países diferentes e observaram que existia uma variação, uma heterogeneidade fenotípica do paciente com Guillain-Barré de acordo com a localização geográfica. E isso abriu uma série de outros questionamentos, né, a respeito principalmente de determinantes regionais da doença. Então, por exemplo, determinada infecção pode determinar um tipo de variação no quadro clínico da síndrome de Guillain-Barré. E a história continua, né, gente? Nós estamos aí em 2021 e o corpo de informações sobre a síndrome de Guillain-Barré só vem crescendo. Nós somos também não só testemunhas disso, mas também somos atores, porque estamos na linha de enfrentamento do Covid-19. Então, o que está vindo por aí, né? O que a gente está descobrindo? Será que esse vírus também pode causar a síndrome de Guillain-Barré, como outros vírus causam? É uma boa pergunta, né? Não seria surpresa se isso acontecesse. Então, falando agora um pouco sobre a fisiopatologia, foi publicado em 1998, no respeitado periódico da Academia Americana de Neurologia, um artigo falando sobre o espectro de doenças infecciosas que antecediam o quadro de Guillain-Barré. Então, foi observado que uma série de agentes infecciosos são fatores imunossensibilizantes para o organismo e poderiam causar a síndrome de Guillain-Barré. Então, vamos falar isso no próximo slide, que é sobre a fisiopatologia. Basicamente, pessoal, a síndrome de Guillain-Barré é causada mais por um mecanismo de imunidade humoral do que celular, né? Ocorre uma resposta autoimune aberrante, e isso ocorre através de um mecanismo de mimetismo molecular entre lipooligosacarídeos da membrana externa, determinados vírus e bactérias, que são capazes de induzir uma resposta imune com um ataque no axolema e na baía de mielina dos nervos periféricos. Esses anticorpos que são gerados, né, eles se induzem uma cascata inflamatória com a fixação de complemento, infiltração de macrófagos
e depósito de complexo de ataque de membrana. Então, aqui nesse slide vocês vão ver. A principal bactéria que está implicada na síndrome de Guillain-Barré é a Campylobacter jejuni, que está mais bem documentada, estudada. Então, a membrana externa dessa bactéria, ela possui, né, esses lipooligosacarídeos, que, através de uma reação cruzada, produz anticorpos. Ela, então, estimula plasmócitos a produção de anticorpos. Esses anticorpos, por reação cruzada, eles são tão semelhantes com determinados antígenos do nervo periférico que eles vão fazer uma ligação com essas estruturas, induzindo o ataque imune na região, né? Então, nós temos dois modelos aqui exemplificados na imagem. Aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, na forma desmielinizante, o ataque é feito primariamente na bainha de mielina. Então, a cascata de fenômenos que vai levar a essa lesão desmielinizante aparentemente envolve múltiplos antígenos-alvo na bainha de mielina, incluindo a gliomedina, a contactina, TAG1, moesina, neurofacina, e são, a princípio, antígenos que estão servindo como forma do anticorpo reconhecer essas estruturas e atacar a mielina, né? Outra hipótese é que haja a formação de neoantígenos a partir de complexos de componentes glicolipídios da bainha de mielina. Esses componentes eles vão ser alvos anticorpos, anticomplexo heteromérico ou multimérico. Eles são difíceis de serem identificados por técnicas padrão. Por isso que na forma IDP não são muitos autoanticorpos que são críticos, não são específicos da síndrome na forma desmielinizante. Já na forma axonal, a gente sabe que esses anticorpos eles são ligados geralmente à própria região do nódulo de Ranvier ou então na bainha de mielina perinodal. E aí o anticorpo se liga a esses gangliosídeos do axolema e ocorre a formação de complemento, complexo de ataque de membrana, infiltração de macrófagos. E aí ocorre a lesão axonal, primariamente axonal. Aqui à direita nós temos uma tabela, essa tabela vai mostrar os principais fatores infecciosos que precedem a síndrome de Guillain-Barré. Em geral, essa infecção ela ocorre entre 1 a 4 semanas antes do início do quadro clínico da síndrome de Guillain-Barré, certo? Mas é admissível em alguns relatos até 6 semanas, mas a média aí é até 4 semanas. Então, as principais bactérias envolvidas é a Campylobacter jejuni, que está responsável mais por quadro de síndrome diarreica aguda de origem infecciosa, a gastroenterite, e Mycoplasma pneumoniae, que está associado à infecção de vias aéreas. Mas outros vírus, outros agentes virais podem também causar síndrome de Guillain-Barré, entre eles os mais estudados, citolomegalovírus, Epstein-Barr e influenza A. Mas também existe, mais recentemente, associação com Zika e o enterovírus D68. Além disso, a síndrome de Guillain-Barré pode acontecer pós-vacinal, né? Principalmente vacina da raiva e vacina da influenza A, H1N1. Aqui nós temos uma imagem, foi publicada no Lancet também, em 2016, ilustrando a fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré nas suas duas formas mais comuns, as suas formas de acordo com o alvo do anticorpo, né? Que pode ser a bainha de mielina, nas formas desmielinizantes, ou o axolema nas formas axonais. Aqui à direita nós temos um neurônio intacto, em vermelho aqui nós temos o axônio, e em azul claro aqui nós temos a bainha de mielina. Então isso aqui
a junção neuromuscular normal, nervo periférico normal. E aqui embaixo a junção neuromuscular. Na forma axonal, a gente vê aqui em Y aqui os anticorpos, eles vão se ligar diretamente ao axônio. E aí vai ocorrer destruição do axônio e, primariamente, a mielina vai ser poupada. Normalmente, a gente chama que essa manifestação aqui de forma axonal, que ela poupa a mielina. E aqui na esquerda, a gente vê que, em vermelho, o axônio está preservado e os anticorpos eles atacaram a bainha de mielina. E essa aqui é a forma primariamente desmielinizante. Então, aqui a forma IDP ou AIDP, e aqui as formas AMAN e ANSAN, que são formas axonais. Normalmente, a gente tem aqui um gráfico interessante, uma ilustração, mostrando que a fraqueza, vamos mostrar aqui em azul, ela ocorre em geral, ou seja, o quadro clínico começa após 1 a 4 semanas da infecção. Vamos colocar aqui, ó. Em laranja que nós temos a infecção, tá? Então o paciente tem uma infecção aguda, chega no auge da infecção e está sem fraqueza, tá? Então está aqui em cima é porque não tem fraqueza. Então a infecção ela melhora, ela desaparece e aí quando a infecção desaparece, coincide com um intervalo de tempo muito pequeno o início da produção de anticorpos antigangliosídeos. Tá vendo? À medida que sobe os anticorpos antigangliosídeos, o que acontece com a fraqueza? Ela começa a surgir. Então, quanto mais para baixo aqui no gráfico, maior a fraqueza, certo? E essa fraqueza ela vai progredindo de forma aguda ao longo de 4 semanas. Então, começa aqui na semana 0 e a fraqueza vai acontecendo até 4 semanas. Tem pacientes que apresentam o auge da fraqueza com 2 semanas, outros com 3 semanas. Tem pacientes até que chegam a apresentar o auge com 1 semana. A gente sabe até que apresentar o auge da fraqueza, o platô, né? Com 1 semana é um sinal de pior prognóstico. E aí, após 4 semanas, o que acontece? Você vê que a produção de anticorpos está caindo e ocorre um processo de recuperação da força. Então, esse é o quadro típico da síndrome de Guillain-Barré. Okay? Naquele relato de caso lá de Zhengzhou, na China, o que vocês observaram? Que foi um pouco atípico, porque o paciente ele apresentou os sintomas, a fraqueza, antes de iniciar o quadro clínico respiratório pela infecção do Covid-19. Isso não é muito comum com as outras infecções que causam Guillain-Barré, porque normalmente após 1 a 4 semanas do início do quadro que se instala a fraqueza. Mas o que acontece? O que a gente tem percebido? Que a Covid-19, ela muitas vezes ela é oligossintomática e que nem sempre o quadro clínico nem sempre o quadro clínico respiratório está presente. Então, poderia ser que aquele paciente já estava infectado há mais dias, não tinha desenvolvido nenhum sintoma respiratório ainda. E à medida que foi evoluindo com o passar dos dias, houve um overlap entre os sintomas respiratórios e a apresentação da síndrome de Guillain-Barré. Embora até na discussão, ele relata que isso pode ter sido uma coincidência também, ou seja, o paciente apresentou uma síndrome de Guillain-Barré de causa não especificada, ou seja, não era o COVID que ia causar, foi uma coincidência. Mas ele tem que assumir essa possibilidade, mas ele ainda aposta numa relação causal entre a síndrome de Guillain-Barré e a COVID-19. Vamos dar prosseguimento. Aí, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o que é que o consórcio IGOS, que é aquele que eu comentei lá nos marcos históricos, trouxe para a gente sobre a heterogeneidade da síndrome de Guillain-Barré no mundo, né?
Então, veja bem, temos esse gráfico aí, ele mostra o fator imunossensibilizante que antecedeu a síndrome de Guillain-Barré em função da localização geográfica. O que é que vocês observam aqui? Que a infecção do trato respiratório superior foi o fator gatilho mais comum nos países asiáticos, excetuando o Bangladesh. Então, a infecção do trato respiratório foi muito comum na Ásia. E também foi mais comum na Europa e nas Américas, certo? A gastroenterite foi menos comum nos outros continentes e foi mais comum em Bangladesh. Depois de Bangladesh, na Ásia também é mais comum ter Guillain-Barré pós-gastroenterite do que nas Américas. Então, gente, o que é que a gente observa? Então, que esses gatilhos imunes variam conforme a região geográfica. Outro fato que o consórcio IGOS trouxe, que o fenótipo clínico pode ser heterogêneo. Então, por exemplo, o que a gente observa aqui? Que na Europa e nas Américas, a forma mais comum, fenotipicamente falando, da síndrome de Guillain-Barré foi sensitivo-motora, ou seja, o paciente tinha sintomas tanto sensitivos quanto motores, agudos. Em Bangladesh, a diferença foi grande, que os pacientes apresentaram muito mais a forma motora pura, ou seja, o paciente não teve sintoma sensitivo nenhum, que é mais comum acontecer na forma AMAN, que é a forma axonal. Então, a forma desmielinizante foi bem mais comum na Europa e também nas Américas, e as formas axonais foram mais comuns na Ásia, né? E associado a Campylobacter jejunum e a gastroenterite. Que a síndrome de Miller-Fisher, ela foi mais comum, é uma variante, né, da síndrome de Guillain-Barré, ela não é tão comum assim, e ela foi mais prevalente na Ásia, nos países do continente asiático, e menos comum na Europa e nas Américas. Então, a síndrome Miller-Fisher, ela tem um autoanticorpo específico dela, que é o GQ1B. Esse anticorpo, né, ele ataca o nervo periférico, que inerva a musculatura extraocular extrínseca dos olhos. Por isso, os pacientes com síndrome de Miller-Fisher apresentam um quadro de oftalmoplegia. Olha só que interessante. A fraqueza ela é focal, ela tem um predomínio, não vou dizer que predomina, mas ele tem um acometimento na musculatura ocular extrínseca, diferente das outras variantes da síndrome de Guillain-Barré, que não causam oftalmoplegia. Podem causar paralisia facial periférica, mas não causam oftalmoplegia. E que existe, inclusive, o overlap síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher. É bem interessante essas variantes, né? Então, aqui mostrando uma imagem que fala sobre as variantes da síndrome de Guillain-Barré, que essa variação, essa heterogeneidade deve ter relação, sim, com alvos diferentes. Então, por exemplo, é desmielinizante, axonal, qual foi o gatilho autoimune, qual foi o autoanticorpo que estava mais presente na síndrome, que aí ele vai determinar um quadro clínico específico. Então, aqui é mais comum a gente ver a síndrome de Guillain-Barré clássica, né, que ela é sensitiva-motora, mas tem pacientes que apresentam fraqueza restrita aos membros inferiores, ou seja, não acomete região dos membros superiores, não atinge face. Então, ela é a forma paraparética. Tem uma forma que atinge especialmente a musculatura faríngea, os membros superiores, que é a forma cérvico-brachiofacial. Existe uma forma interessante que ela é restrita, ela causa uma paralisia facial bilateral e parestesias.
Tem a síndrome de Miller-Fisher, que vai causar a hiporreflexia, a ataxia e a oftalmoplegia, e a encefalite de tronco de Bickerstaff, que ela é tipo uma forma central da síndrome de Guillain-Barré, que o paciente apresenta um quadro de hipersonolência, uma encefalopatia associada à neuropatia periférica também. Mostrando que a síndrome de Guillain-Barré ela tem ganhado tons, tem ganhado matizes, ela não é tão homogênea quanto se pensava. Aqui foi um artigo publicado no JAMA Neurology, mostrando que a característica clínica da síndrome de Guillain-Barré, ela variava nos pacientes que tinham o Guillain-Barré associado ao vírus Zika, infecção pelo vírus Zika. Então, eles observaram que os pacientes que tinham Guillain-Barré pós-infecciosa por Zika, eles apresentavam maior morbidade na fase aguda e tinham uma prevalência, uma incidência de neuropatia craniana maior na apresentação e também após 6 meses de evolução. E aí, com a Covid-19, qual será o perfil clínico desse paciente com síndrome de Guillain-Barré? Nós estamos no cenário da pandemia por Covid-19, e aí eu fiz uma pesquisa no site da OMS e foi observado aí que na época já existiam mais de 132 milhões de casos de Covid-19 confirmados, mais de 2.800.000 mortes, e só em 24 horas, mais de 517 mil casos da doença. Então, o Brasil agora se tornou o país em que a crise de Covid está mais intensa, né? E a gente teve já no total mais de 332 mil mortes e mais de 13 milhões de casos confirmados. E aí esse boom de casos no mundo todo, em todos os continentes, vai trazer também mais informações a respeito da doença. Então, eu fiz uma pesquisa aí dia 7 de abril sobre a associação de Covid e Guillain-Barré e resultou só na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 332 artigos publicados sobre essa associação. E isso um ano depois, basicamente, da primeira publicação do relato de caso, né? Então, tanta coisa se produziu porque justamente houve um boom de casos, né? Então, mostrando aqui alguns títulos que eu achei interessante. Essa aqui foi publicada em julho do ano passado, no periódico Muscular Nerve, mostrando a experiência da pandemia, os primeiros meses da pandemia, associando Guillain-Barré e Covid-19. E em setembro do ano passado foi publicado esse artigo de revisão fazendo uma revisão sobre os relatos de casos, né? Que começaram a ser descritos no mundo todo. Mas então, o que a gente busca aí, um ano depois dessa primeira publicação, com o primeiro relato de caso de Guillain-Barré associado à Covid-19? Nós buscamos um estudo que tenha uma robustez maior de evidência para poder tirar a nossa conclusão e responder aquela pergunta do início da palestra, né? Foi só uma coincidência ou existe causalidade? Então, em termos de nível de evidência, pessoal, o topo da pirâmide são as revisões sistemáticas, que são um grupo de pesquisadores, eles fazem uma busca ampla nas principais bases de dados de medicina que eles escolhem, né? Isso aí, mas geralmente são as mais respeitadas. E aí esses artigos eles passam por uma análise de qualidade e depois eles fazem uma avaliação qualitativa das evidências a respeito daquele tema. Nesse processo aí tem uma série de critérios de exclusão e, felizmente, em janeiro desse ano foi publicado a primeira revisão sistemática de evidências da associação de Covid-19 com a síndrome de Guillain-Barré. Então, as revisões sistemáticas, junto com as meta-análises, representam o suprassumo das evidências científicas, né? Então, o que a gente tem para esse ano, para 2021? Então, esse estudo, essa revisão sistemática, ela fez uma pesquisa
no Medline, no PubMed, Web of Science, e também em plataformas de pré-edição, RxVix, o Shenvix e o BiorVix. No total foram 1.902 registros, né, de publicações. E eles ainda pegaram adicionalmente 11 artigos de fontes alternativas, porque eles também pesquisaram as referências desses artigos publicados. Desses artigos, foram descartados 795 porque eles estavam duplicados, ou seja, o mesmo artigo estava 2 vezes, né? Então, desse total de 1.902, mais os 11 adicionais, restaram apenas 1.118. Desses 1.118, eles foram submetidos à avaliação de elegibilidade. 1.050 desses artigos, eles foram excluídos após a leitura do título e dos resumos, porque eles tinham que conter necessariamente a associação de Covid-19 com a síndrome de Guillain-Barré. E tinha que ser um estudo sobre isso, né, especificamente, um relato de caso sobre isso, um estudo de caso controle, estudo de coorte, enfim, algum estudo que fosse específico sobre esse tema. Após essa exclusão dos 1.050 registros, 68 artigos foram avaliados integralmente para elegibilidade. Mas, desses 68, 16 desses artigos foram excluídos porque eles não preencheram os critérios de inclusão. Então, dos 68, por fim, 51 artigos, eles preencheram todos os requisitos. Título, abstract, outro detalhe, eles só pesquisaram artigos em inglês. A maioria dos periódicos vão publicar em inglês, mas na discussão ele até trata sobre isso, que eles podem ter perdido informações relevantes de periódicos que foram publicados em italiano, em francês, espanhol, português, enfim. Então, é uma das falhas dessa revisão. Mas, mesmo assim, temos aí 51 artigos publicados sobre a associação de síndrome Guillain-Barré com Covid-19. Isso que foi iniciado em dezembro de 2019, essa busca, né? E concluída até o dia 24 de setembro de 2020. Dessa data em diante, eles não puderam incluir no estudo por conta do processo, que é bem lento de revisão, um artigo, né? Um por um, enfim. Então, esses 51 artigos que foram usados para meta-análise. Interessante que dos 51 artigos, tinha um artigo brasileiro, que foi publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, que era justamente um relato de caso publicado em um paciente pediátrico. Foi publicado no Jornal de Pediatria Tropical. Só uma curiosidade. Então, o que esse estudo mostrou? Dos 51 artigos, existiam 83 pacientes. Esses 83 pacientes tiveram síndrome de Guillain-Barré e infecção por Covid-19. Esses pacientes foram de um total de 18 países, né? Dos 83 pacientes, 60 eram homens e 23 mulheres. A idade dos pacientes variou entre 11 e 94 anos. A confirmação da infecção por Covid-19 foi realizada através, preferencialmente, da técnica de RT-PCR por suave nasal, e eles falaram que a maioria dos pacientes positivaram para a Covid pela técnica de PCR, mas que alguns pacientes positivaram apenas o teste por ELISA e IgG, o teste sanguíneo, pesquisa da IgG, ou seja, tiveram contato com vírus e desenvolveram anticorpos, né? E dos 51 estudos, 5 deles fizeram adicionalmente a pesquisa de autoanticorpos presentes nesses pacientes com síndrome de Guillain-Barré. E foram observados a positivação dos seguintes autoanticorpos: o GD1B, o GM2, o GD3, né?
E também fracamente positivo, IgG, para os anticorpos GT1B e GD1A. Lembrando que esses dois anticorpos, GT1B e GD1A, eles também estão presentes no soro de pacientes com síndrome de Guillain-Barré com formas axonais, então, principalmente AMAN e ANSAN, porque é uma fruto de estudos futuros também. Será que os pacientes que tiveram síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, eles desenvolvem formas predominantemente axonais e não desmielinizantes, que é mais comum, né? E um estudo fez uma pesquisa interessante, pesquisa do Covid-19 no líquor, por técnica do PCR. Mas apenas um estudo que fez essa pesquisa e o restante não fez. Também foi avaliado nessa meta-análise alterações de exames de imagem. O que eles observaram? Ressonância de encéfalo de pacientes com Guillain-Barré e Covid, mostrou espessamento e captação de contraste em nervos cranianos, principalmente no óculo motor, no nervo trigêmeo, no abducente e no nervo facial. Geralmente, captação e espessamento bilateral. E a ressonância de coluna vertebral, mostrando espessamento e captação de contraste de raízes nervosas e nervos braquiais e lombosacros. Só contextualizando, em 2017, Donofrio, que é um autor, pesquisador de síndrome de Guillain-Barré, ele já revelou que pode acontecer na síndrome de Guillain-Barré esse espessamento, essa captação de contraste, que isso reforça o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Mas, basicamente, o exame de imagem ele não é exigido para o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Ele é mais realizado como forma de excluir diagnósticos alternativos, entendeu? Por exemplo, uma radiculopatia compressiva, infiltração neoplásica, né? Especialmente se o paciente tem red flags, né? Por exemplo, alteração esfincteriana, febre e outros sinais. Mas uma informação adicional é importante, né? Para a gente ter mais dados para analisar. E a maior parte desses estudos, infelizmente, tinha um nível de evidência baixo, né? A maioria deles eram relatos de casos, ou seja, o nível de evidência 6. E alguns estudos com nível de evidência 4, que seriam estudos de caso controle. 16 estudos tinham excelente qualidade metodológica, o que é ótimo para a gente poder ter um poder de conclusão maior sobre o tema. Então, finalizando aqui a palestra, qual foi a conclusão dessa revisão sistemática de evidências? Essa revisão encontrou as evidências convergentes de diferentes estudos dessa possível associação da síndrome de Guillain-Barré e Covid-19. Então, o que é evidência convergente? Significa que dezenas de estudos realizados em diversos países, nessa meta-análise aí foram incluídos, se eu não me engano, 17 países diferentes, e esses países, esses pesquisadores em diversas partes do mundo observaram evidências que convergiam, ou seja, que tinham as mesmas características, ou seja, Covid-19, 1 a 4 semanas depois, síndrome de Guillain-Barré. Dos 51 estudos, apenas 2 pacientes apresentaram a síndrome de Guillain-Barré para-infecciosa, ou seja, o paciente ainda estava com a infecção, não posso dizer, ele ainda estava com a infecção dentro da sua atividade, ou seja, não era uma síndrome pós-infecciosa. E 49 estudos, a síndrome de Guillain-Barré ocorreu como síndrome pós-infecciosa, pós-Covid, ou seja, 1 a 4 semanas após o início dos sintomas de Covid. Só falando um pouco desses 2 pacientes que tiveram Guillain-Barré para-infeccioso, aquele caso lá do primeiro caso publicado, o relato do caso, foi o caso índice, né? E o paciente tinha primeiro manifestação de Guillain-Barré para depois apresentar sintoma respiratório. Mas qual que é a regra? Os outros 49 estudos
as evidências convergiram para a síndrome de Guillain-Barré pós-infecção por Covid, nesse prazo aí de 1 a 4 semanas. Houve também, além da convergência das evidências, uma consistência na causalidade entre a infecção por Covid-19 e o desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. Qual é a conclusão, então, do estudo? Que reforça a hipótese, essa hipótese ser verdadeira, de que a infecção por Covid-19 funciona como um gatilho imunológico para o desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, e aí ele aventa uma série de potenciais mecanismos, né? E aí inclui também a questão de que a porta de entrada pode ser o epitélio olfatório, e aí o vírus ele entra no bulbo olfatório e ele segue por transporte axonal retrógrado, ou seja, uma infecção do nervo periférico pelo vírus COVID. E o sistema nervoso ele tem receptores ele tem receptores de enzima conversora de angiotensina, tipo 2, e que é justamente a porta de entrada do vírus no sistema nervoso. Ele não é específico do sistema nervoso, apresenta também em outros órgãos e sistemas, mas ele está presente no sistema nervoso também. Então, pode ser a via de entrada do vírus no organismo. E que está causando esses sintomas todos de disgeusia, cefaleia nos pacientes e outras complicações neurológicas nos pacientes com Covid. E, por fim, a última conclusão de que, durante a pandemia, todo paciente com síndrome de Guillain-Barré deve ser avaliado para o diagnóstico de Covid-19. Ele cita até o exemplo que, naquele caso de abril de 2020, 3 cuidadores que estavam com a paciente, na época que eu estava na enfermaria com o síndrome de Guillain-Barré, 3 cuidadores desenvolveram sintomas de Covid-19, tiveram que ficar isolados. E aí toda a equipe de neurologia lá do hospital, Zhengzhou, na China, ficaram em isolamento e tiveram que testar o PCR para Covid-19. Felizmente, a equipe de saúde estava negativa. Tiveram só esses 3 cuidadores que se contaminaram. Então, paciente apresentando síndrome de Guillain-Barré no pronto-socorro em vigência da pandemia, é indicado que o paciente faça o teste por Covid-19. Isso pode ajudar a prevenir a disseminação do vírus, porque, vamos dizer aqui o exemplo, se o paciente ele tem Covid-19, está na fase da infecção ativa e ele transmite a doença por até 10 dias, vamos citar aqui o exemplo, a síndrome de Guillain-Barré ela pode acontecer com 7 dias de doença, após o contato com o vírus, após o início dos sintomas. Então, esses 3 dias que ele já está com a síndrome de Guillain-Barré, ele pode não ter um sintoma específico de Covid. Ele pode ter uma diarreia, ele pode ter uma dor lombar, ele pode ter só um quadro de fadiga inespecífico. Então, todo paciente com síndrome de Guillain-Barré, nessa época da pandemia, ele deve ser testado, a revisão sistemática orienta que seja testado para Covid-19. Né? Mesmo que não seja um quadro suspeito a princípio, mas o fato de ele estar com síndrome de Guillain-Barré pode ter um valor preditivo de associação com esse diagnóstico de Covid-19 na pandemia. Tá? Então, basicamente era isso que a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu gostaria de agradecer aí à Faculdade de Medicina de Barbacena pelo convite e também o agradecimento extensivo aos acadêmicos da Liga de Neurologia da Faculdade de Medicina de Barbacena. Toda história tem início a partir de um sonho. A minha começou com o sonho de meu pai. E começou antiga, lá para os anos de 70. Meu pai vislumbrou um futuro, um lugar para formar médicos de qualidade em prol da saúde e bem-estar da população. E então, eu nasci. Foi um dia ensolarado, de 1 de abril em 1971, em Barbacena, a terra das rosas, no meio das vertentes. No meu nascimento, tive visita até de ministros do governo, mas como todo bebê, ainda era muito dependente e não tinha o meu próprio lugar. Por isso, comecei na escola agrícola.
Fiquei ali, no início, e de repente surgiram meus primeiros filhos. Eles que vieram lá do Maranhão e me deram o início e primeiro de muitos orgulhos dessa jornada. E aos poucos eu ia vendo os meus filhos crescerem, e mais filhos chegando a cada ano. Logo, minha casa ficou pequena e eu precisava de um espaço maior para tantos filhos e também para dar conforto para os meus professores que os instruíam e contribuíam para a sua formação. E fui crescendo, e em 1979 fui para o centro de Barbacena. Corredores e prédios brancos. Estava eu, novinha em folha e pronta para ajudar a formar mais e mais filhos. E mais uma vez estava eu, famosa. Quem projetou uma de minhas partes era o meu amigo de longa data, Bogliolo. Depois disso, cada vez mais meus filhos iam chegando. E obviamente eu precisava de alguém que ajudasse a cuidar deles e a cuidar também de mim. E os meus funcionários foram chegando e dando mais vida à nossa família. Eles que todos os dias vivem por garantir o meu bom funcionamento e que todos os meus filhos e professores consigam aprender e crescer como profissionais. E como falar de aprendizado sem citar as minhas salas de aula? Ali eu senti os meus filhos crescerem e via sua construção diária se formar, não apenas como médicos, mas como seres humanos capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos em prol de ajudar o próximo a ter uma vida mais digna. E nas minhas salas e auditórios, vi tantos mestres passarem e me recordo de vários deles, que emocionaram e tocaram os alunos de diversas maneiras. Como toda cuidadora e formadora, via meus filhos várias vezes chorarem nos corredores, rirem com os amigos, brigarem e também se namorarem. Mas que família não tem isso, não é? Quando eles vão para as festas, eventos esportivos, se divertem, vemos a alegria tomar conta da faculdade. Minhas provas e trabalhos não são fáceis e sempre cobro muito de todos eles, fazendo da faculdade também um espaço de disciplina, excelência e grande aprendizado. Mas convenhamos, mexer com a saúde humana não é para qualquer um. E então, chegou 2020. De repente, vi o mundo mudar, rapidamente. De uma hora para outra, todos os meus filhos foram embora. Não havia vozes, nem risos, nem choros. Um completo silêncio. Fiquei assim por meses e fui seguindo, firme e forte, mas sem entender o que me dava essa força. E depois fui perceber que o motivo de passar por cada momento difícil e pelos alegres também eram vocês que me faziam seguir e ter força, porque em cada coração bate uma esperança por dias melhores e um amor por nossa família. Esse ano eu vou comemorar 50 anos. Achei que iria comemorar sozinha, mas a dedicação da equipe, que sempre cuida de mim e dos meus filhos, os professores que não desistem nunca de passar uma boa formação e, obviamente, da garra dos meus filhos em se fazer cumprir o sonho deles, já é o meu maior presente. Não preciso de celebrações e festas, porque sei que todos batem no peito e cantam com vontade. Barbacena, Barbacena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. E saibam, a recíproca é verdadeira. E não importa quanto tempo passar, sempre que precisarem, estarei aqui por vocês. Com muito carinho e já com saudades, Fami. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova.
A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina, oferece agora uma experiência única para o seu estudo. It's true that trilingual students learn faster than others, and why? I do believe it's true because we are constantly stimulated to do our best and work and learn mainly through our mistakes. So it's a personalized and fun method of learning which allows you to gain confidence on your strengths and work on your weaknesses. So because of this individualized work, it allows you to evolve faster and learn more efficiently. If I would recommend Trilingue Language School to a friend, and why? Well, I have been doing the CAE preparation for about 3 months now, and one of the things that I like the most is that we were able to have a closer approach on the learning process, a more personal approach on it. And it for me happens because of the individual online classes and because of the weekly program of exercises that we have to do. So yes, I would recommend to my friends, as I already did. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e
capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.